teclas que eu bato, que é discutido todos os dias, que todo dia está sendo discutido, é a liberdade de expressão. O quanto a gente tem sido limitado quanto a isso, sobre a liberdade de expressão. O quanto a gente vê pessoas que têm autoridade na internet, que têm autoridade na comunicação, sendo limitadas quanto a isso. A Sombra tá muito segura onde ela tá, que ela não tá sendo identificada, né? E ela tá com medo de também ser presa pelo STF. Isso é complicado, hein, Sombra? É complicado. Eu anônima e ainda tô com medo de ser presa pelo STF. Eu ia falar que eu ia proteger você, mas não sei, né? Vai que eu sou levada primeiro. Provavelmente. Sombra, como que... Talvez as pessoas não tenham entendido ainda como que funciona o STF, Supremo Tribunal Federal. Como que funciona? Como que é escolhido os ministros? Quantos ministros são? 11? São 11 ministros e o presidente da República é aquele que escolhe, indica um nome para assumir a vaga de ministro do STF, e ele é submetido a uma sabatina, né, uma apreciação ali do Senado Federal. Depois que o nome dele ele é aprovado pelo Senado Federal, então o presidente da República nomeia ele como novo ministro. E existem alguns requisitos, né, para você ser um ministro do STF, como você ser um brasileiro nato, ter mais de 35, menos de 65 anos, ser cidadão, estar em pleno gozo dos direitos políticos e ter notável saber jurídico e reputação ilibada. É o que diz a nossa Constituição Federal. Não precisa ser juiz. Não precisa ser juiz. Bom, Alexandre de Moraes é juiz e daqui a pouquinho ele vai ser o presidente do TSE. Então, nas eleições, vocês sabem quem é o Alexandre de Moraes, né? Ele que tá naquela queda de braço com o Daniel Silveira. E daqui a pouquinho ele vai ser o presidente do TSE. Então, daqui a pouquinho ele vai estar lá. Nas eleições vai ser ele o presidente. É uma situação, assim, bem justa para o presidente da República atual, que é o Jair Bolsonaro, e para as eleições. Sempre quando eu posto alguma coisa sobre as eleições, as pessoas falam assim, a gente tem medo da fraude do TSE, da fraude das eleições, da fraude das urnas, e é uma coisa que às vezes eu temo também. Por quê? Tendo o Alexandre de Moraes, que já declarou a briga com o presidente e com as pessoas que têm relevância, assim como relevância e se manifestam contra as ações do STF, assim como Alan dos Santos, que é um repórter e que foi preso, né? Foi preso não, mas ele está sendo processado por ataque à democracia. O Roberto Jefferson, que era o presidente do partido político PTB e que ficou preso por crime de opinião. E o Daniel Silveira, essas três são as situações mais famosas. E o Daniel Silveira, que todos sabem que é deputado federal e que também ficou preso, foi condenado a 8 anos, né, pelo STF. O que é o mais grave que a gente gostaria de falar? Primeiro que é escolhido pelo presidente, então tem os ministros que estão lá hoje, são ministros escolhidos pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, pela Dilma, são posicionados de esquerda. Porque nenhum presidente vai escolher um ministro, vai indicar um ministro que não seja, que não compactue da mesma ideologia que ele, que não pense, é uma indicação do presidente. E lógico, depois da indicação do presidente, vai para o Senado para apreciação. E lá no Senado também tem que ter pessoas que pactuem com o presidente e com essa pessoa que é indicado. A exemplo, o ministro Fachin, que ataca o presidente diretamente, o presidente como pessoa, mas que isso reflete o quê? Isso reflete um ataque à posição de presidente, não a pessoa do presidente, mas a posição de presidente. Isso sim é um ataque à democracia, como que um ministro de um poder, são 3 poderes. O ministro do STF ataca um presidente da República que é a maior autoridade no país.
Não é o ministro que está lá, ele não foi escolhido pelo povo. O ministro que está lá, ele foi escolhido por um presidente. Por participar, talvez, das mesmas coisas que o presidente, mas participa, no mínimo, da mesma ideologia que o presidente. Por isso que ele foi indicado. Já o presidente da República hoje, ele foi votado por 57 milhões de cidadãos brasileiros. O presidente que hoje está no Brasil, ele tem essa autoridade porque o povo o escolheu para ter essa autoridade. E ele é atacado a todo momento, e a todo momento, até de outros poderes, o ataque vem e ele não pode se defender. E quando alguém vai em defesa dele, é preso, é condenado, ou é massacrado nas redes sociais, ou é processado. Então, é um poder. Hoje o STF está interferindo demais nos poderes. Está interferindo demais no executivo. E isso atrapalha demais a democracia. Isso sim é um ataque à democracia. Quando você coloca quando você interfere no poder eleito pelo povo. Porque lá sim foi. O presidente foi eleito pelo povo, 57 milhões de votos. Isso sim é algo legítimo. Não foi ninguém que indicou ele. Ele venceu nas eleições.